Bem-vindo ao seu curso de Operador de Caixa. Conteúdo desta atividade: Atendimento ao cliente, parte 2. A excelência. A excelência versus problemas. A excelência e a imagem da empresa. Não faça isso. Exercícios. Atendimento ao cliente, parte 2. Nesta aula, iremos continuar com o assunto atendimento ao cliente, pois este é o maior desafio na vida de um profissional que atua diretamente com o público. Quando não se trabalha nesta área, o maior temor é lidar com os equipamentos. Programas de computador específicos cheios de funções. Mas o profissional engana-se quando descobre que estes não são os verdadeiros desafios a serem enfrentados, mas sim atender ao cliente com qualidade. Vamos então continuar a entender alguns procedimentos e regras para se tratar de forma respeitosa e com qualidade nosso cliente. A excelência. Atualmente, o termo excelência está em alta, e o que mais está em baixa é o atendimento que os clientes recebem por parte de alguns funcionários que não possuem qualificação para prestar um atendimento ou sequer estar no mercado de trabalho. No que diz respeito ao atendimento, a excelência é o ponto fundamental para o sucesso ou fracasso da empresa, pois o cliente que não volta devido a um mau atendimento é o dinheiro que na empresa não entrará mais. A competição está em alta e para que uma empresa tenha crescimento, é indispensável um bom atendimento ao cliente, para que o mesmo se sinta satisfeito e possa voltar. Mas é comum notarmos empresas que não dão importância a esse requisito, que é um dos fatores responsáveis para a fidelização dos clientes. Empresas, sejam elas de grande ou pequeno porte, têm deixado de lado o que a globalização trouxe aos clientes, visto que estes se tornaram mais exigentes e maduros, sabendo exatamente o que querem, quando querem e como querem. Em virtude de uma concorrência muito acentuada em tempos de globalização, desleixar o atendimento ao cliente é o mesmo que assumir a falência. A tecnologia trouxe preços mais acessíveis, assim como maior comodidade na hora de comprar, mas também trouxe produtos com um tempo de vida útil menor. Produtos com bons preços e com boa qualidade são requisitos básicos de qualquer empresa. E aí nos perguntamos, como fazer para agradar a clientela? O que um operador de caixa tem a ver com isso? O operador de caixa faz parte de um todo que é sua equipe de trabalho. Se toda a equipe não funcionar de forma adequada, o trabalho de um membro pode prejudicar o todo. Lá na aula 3, mencionamos que 68% dos clientes deixam de frequentar o estabelecimento devido à falta de postura dos atendentes. Todo e qualquer funcionário que se relaciona com o cliente é um atendente. Então, um operador de caixa também é um atendente em um determinado setor, pois este faz o atendimento final. O operador de caixa, portanto, deve ter em mente 10 conceitos que fazem toda a diferença no atendimento ao cliente. Observe-os. Cumpra o que promete, ou seja, não discorde de nenhum ponto da negociação. Nunca omita ou minta sobre alguma informação ao cliente, mesmo que não resulte em venda. Opte sempre pela verdade. Respeite e cumpra prazos, principalmente seus horários. Cumprir com seus compromissos é a chave para o sucesso profissional. Seja ágil, rápido e eficiente. Escute o cliente. Isso ajudará a atender às necessidades dele com mais facilidade. Hoje existem conflitos que poderiam ser evitados se o funcionário prestasse mais atenção ao cliente. Olhe nos olhos dos clientes. Isso mostrará confiança no seu atendimento. Não seja mecânico e sucinto, pois o atendimento se torna totalmente desagradável.
Quando o cliente estiver no caixa e estiver com dúvida a respeito de um determinado produto ou forma de pagamento, ajude-o. Paciência neste momento é fundamental. Tente atender 2 ou 3 clientes ao mesmo tempo, dando informação. Quando falamos em atender 2 ou mais clientes ao mesmo tempo, não significa se desdobrar no balcão, mas o simples fato de dar um bom dia a mais 2 clientes e avisar que o atenderá, o atendimento já começa. Seja receptivo. Acompanhe o cliente durante todo o atendimento, para que assim possa atender às suas exigências. Uma dica é ter um bloco de nota em mãos para anotar o que o cliente precisa. Não seja arrogante tentando mostrar ao cliente que sabe muito bem o que diz e o que faz. Seja simpático. Tenha sempre um sorriso no rosto. O sorriso alivia as tensões e quebra a frieza de um primeiro contato. Essa dica se encaixa em qualquer função que esteja ligada ao atendimento ao cliente. Já sabemos que a capacitação e treinamento ao operador de caixa são de suma importância. É um investimento que a empresa faz e não um custo. Capacitar esses profissionais, portanto, se torna totalmente relevante, visto que assim o mesmo saberá atingir a excelência que apontamos nas primeiras linhas dessa aula. A excelência. Nessa parte da aula, abordaremos alguns passos para contornar ou resolver certos desentendimentos que podem vir a acontecer na empresa causada por clientes e, na maioria das vezes, até mesmo pelo próprio atendente. As reclamações dos clientes vêm em todas as formas e tamanhos. Podem ser geradas por tudo, desde um mau funcionamento do produto até empregados inadequadamente treinados ou indiferentes. Compreender os principais tipos de reclamações dos clientes e erros por parte dos funcionários é a chave para lidar com eles corretamente, sem que mais reclamações sejam geradas. Os exemplos apresentados são abordados de uma forma geral, pois um operador de caixa, como falado na aula 1, não é o profissional somente que trabalha em caixa de supermercado. Então, vamos ver alguns conflitos. Contar ao cliente seus problemas como justificativa por algo que não funcionou. Não importa para o cliente se o sistema está com problema, se seu filho está doente ou se o seu fornecedor atrasou o pedido. Ele quer uma solução para o problema. Concentre-se em falar o que ele precisa ouvir. Ele conseguirá entender se você mostrar que sua empresa está errada, que você se interessa em resolver o problema e que tentará do modo mais ágil possível satisfazer sua necessidade. O cliente não consegue entender. Há muitos clientes que não entendem nada e, pior ainda, acham que entendem tudo. No entanto, na maioria dos casos, a culpa é do atendente, que não deu a devida atenção. Explique quantas vezes forem necessárias, até que perceba que o cliente entendeu. Se com um tipo de abordagem o cliente não entende, tente outra. O cliente está equivocado. Falar para um cliente que ele está equivocado é clamar por sua ira. Não é necessário dizer isso ao cliente. Caso precise, diga que ele pode ter visto errado ou ter se enganado. A maneira de falar deve ser delicada e não arrogante. Também não fale do problema dele. O problema, em geral, é seu, porque é você que terá que resolver. O cliente é 171? Por mais que você saiba que o cliente está tentando fraudar uma compra ou burlar algo do sistema, não deve olhar para ele com este pensamento. Deve mostrar que não funciona da maneira que ele deseja e que a empresa tem algumas regras de segurança na qual você não pode abrir mão para não ser chamado a atenção. Mas preste muita atenção para que não exista neste momento constrangimento. O maior problema em casos assim é que o atendente quer chamar a atenção do cliente em qualquer lugar, gerando constrangimento no local. Insulto a cliente. Nunca insulte um cliente, mesmo que ele seja grosseiro, desbocado e dê dezenas de motivos pelos quais sua mãe é a pessoa mais horrível do planeta Terra.
O serviço excelente não é justo, mas cabe aqui frisar que o profissional treinado e qualificado é você e não a pessoa que está do outro lado do balcão. Devoluções e sugestões. Um cliente, quando chega a uma loja com um produto para uma devolução, você deve encaminhá-lo para o setor responsável de maneira tranquila e não impor de imediato sobre o prazo que ele tinha na troca. Existem atendentes que mal o cliente chega, já olha e aponta para onde o mesmo deve se dirigir. Pense, você gostaria deste tipo de tratamento? Se ele deseja dar uma sugestão, encaminhe-o também ao setor que ele possa conversar com alguém. Ouvir o cliente, por mais absurdo que possa ser, ajuda a melhorar o atendimento. Tempo de espera. Você está trabalhando? Então não é hora de conversar, ler revistas ou fazer algo que não seja atender o seu cliente. O balcão está cheio? Atenda a todos para apenas saber do que se trata. Tem cliente que às vezes está no balcão para saber apenas onde fica o toalete. E este não precisa esperar 30 minutos para ser atendido para ter esta informação. Seja ágil para tudo e com todos. Você é capaz. Diferença de preços. É lei. Se dois produtos idênticos tiverem o preço diferente, o que vale é o de menor valor. Virar para o cliente e dizer que a culpa foi do Raimundo, que etiquetou errado. Primeiro, o cliente não sabe quem é Raimundo. Segundo, não interessa para ele saber. O que interessa ao cliente é que se o serviço não foi feito direito, não é ele quem deve pagar mais caro por isso. Terceiro, chamar seu supervisor somente para registrar o ocorrido. Não faça a cara de quem não sabia, porque esse procedimento já é bem antigo. Grosseria, apatia e descaso só geram problemas. É uma satisfação para a maioria dos clientes ao chegar no caixa e receber um sorriso e um cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. O caixa estar ocupado e dizer, um momento por gentileza, já irei lhe atender. O caixa aguardar as compras serem ensacadas ou ajudar a ensacar antes de chamar outro cliente e passar por cima daquele que ainda não saiu apressando-o. Então gentileza gera gentileza, pois o cliente pode estar apressado, mal-humorado e até estressado, e estas palavras fluem docemente aos seus ouvidos. O operador de caixa é uma das profissões mais importantes no ramo do varejo, onde educação, paciência e atenção são fundamentais para um bom atendimento. Veja mais algumas dicas caso você esteja envolvido em problemas no atendimento. Tenha em mente as normas disciplinares da empresa. Não exagere no ocorrido para que a possível consequência seja grave. Só envolva terceiros caso haja necessidade, senão, mantenha segredo e apure os fatos. Abuse e use do diálogo. Esta é a melhor forma para chegar a uma solução. O cliente não pode perceber que você está querendo se livrar dele com pressa para fazer outra coisa. Deixe que a outra pessoa também conte sua versão da história. Faça intervalos a fim de restaurar a calma e refletir sobre possíveis soluções. Não reverta os argumentos do outro a seu favor. Isso pode ser prejudicial a você mesmo, caso não tenha entendido o que realmente ele quis dizer. Evite o confronto direto, mas não deixe que te julguem. Se defenda e procure seus direitos, mantendo sempre a cabeça fria. Exercícios